Se pagar imposto já não é agradável, imagine ser cobrado 2 vezes. Esse é um problema que pode acontecer com brasileiros que trabalham no exterior. O caso de um ex-jogador de futebol só foi resolvido nos tribunais. Falcão, Posturinho, Falcão. O Internacional chegou lá, Falcão, a cabeçada. Toca Falcão, gol do Inter! Ídolo do Internacional de Porto Alegre na década de 70. Entrou na área, Leão soltou, vai o Falcão. Paulo Roberto Falcão foi amado pelos italianos que o chamavam de Rei de Roma quando jogava no clube nos anos 80. Um craque do futebol, com atuações marcantes pela seleção brasileira na Copa de 82. Um exemplo de atleta dentro e fora dos campos. Depois de encerrar a carreira nos gramados como jogador, Falcão atuou como técnico de futebol. Treinou a seleção brasileira e, em 1994, a seleção japonesa. Foram 8 meses de trabalho no Japão por aproximadamente US$ 1 milhão na época. Por lá, o imposto de renda cobrou 20% sobre o valor. Mas aqui no Brasil, o Leão também quis a parte dele. A Receita Federal alega que, para deixar de ser tributado no Brasil, o brasileiro nato e o naturalizado devem declarar expressamente a intenção de não mais residir no país, pagando imposto só até a saída definitiva. Falcão não fez esta declaração, por isso o governo considerou residente no país, com tributação durante os 12 primeiros meses de ausência. Ele ingressou na justiça contra a execução fiscal para não pagar o imposto brasileiro. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que Falcão tem obrigação de pagar imposto de renda no Brasil sobre os rendimentos no Japão. No entender do tribunal, essa tributação incide, né? E ele poderia amenizar ou até evitar essa tributação usando desse tratado internacional e declarar o que pagou lá no Japão no ajuste de contas de final do ano ao fisco, certo? E ele não procedeu dessa forma. Atualmente, o valor da ação corresponde a quase R$ 2 milhões. A defesa do hoje comentarista esportivo Paulo Roberto Falcão recorreu ao STJ, alegando uma convenção internacional entre Brasil e Japão que equipara o técnico de futebol ao atleta com rendimentos tributados no país contratante. Por maioria de votos, a 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso do ex-jogador e decidiu pela isenção de imposto de renda. O entendimento é que Falcão já pagou o IR no Japão. Prevaleceu o entendimento de que esta Convenção Brasil-Japão amparava a situação para que não fosse bitributado. O Via Legal procurou Paulo Roberto Falcão, mas nem ele e nem os advogados quiseram falar sobre o assunto.